Oi, gente, hashtag Band Rio no ar, o nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube para você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, sem perder tempo. Então vamos ao nosso giro de reportagem, que a quinta-feira tá animada. Hoje teve operação contra a milícia aqui no Rio de Janeiro. Marcos Sadoc traz os detalhes. Natasha, mais uma operação aqui no Rio de Janeiro contra a milícia, dessa vez contra a franquia que atua em Nova Iguaçu. É isso mesmo, Natasha, a franquia, só que pro lado negativo aqui do Rio de Janeiro. Foram 4 presos, o franqueado, se a gente pode chamar assim, conhecido como Lucas, também foi preso. Eles todos recebem ordens de Wellington da Silva Braga, o EPO, número 1 da milícia no Rio, e de Danilo Tandera, que é o número 2. Tandera era alvo hoje também, ele que faz a distribuição dessas franquias da milícia pela Baixada Fluminense, mas ele segue foragido, sempre com uma organização muito grande para fugir dessas operações. Hoje, a polícia, então, tentando encontrar esses milicianos na zona oeste do Rio, em Mesquita e em Nova Iguaçu, e promete outras ações, né, Natasha? É só a terceira em apenas uma semana contra esse grupo paramilitar. E teve também a operação da Polícia Federal. Quem acompanhou tudo de perto foi a Clara Neri. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Garrote, que investiga desvios de recursos do SUS estimados em mais de 9 milhões de reais. As investigações, que iniciaram em junho desse ano, dão conta que um laboratório teria sido contratado de forma fraudulenta pelo município de Magé, na Baixada Fluminense, para a realização de exames laboratoriais. Nos contratos foram verificados diversos tipos de irregularidades, tais como o direcionamento para o contrato desse laboratório específico e também fraudes no processo de chamamento público e também no processo de execução. Há indícios de que funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Magé e também um vereador, que seria o proprietário desse laboratório, estariam envolvidos nesse esquema fraudulento. Foram cumpridos por mais de 40 policiais federais, 2 mandados de prisão e também 7 mandados de busca e apreensão. Além da laranja desse esquema ter sido presa, também foi presa a secretária de Saúde de Magé, Karine Tavares. Mas a Polícia Federal acredita que essa é só uma primeira fase, que terá outros desdobramentos dessa mesma operação. E depois de uma votação por unanimidade na Assembleia Legislativa, agora o processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel segue para a formação de uma comissão mista, que vai dar o parecer final em relação à denúncia. Amanda Martins. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio tem até 5 dias para fazer o sorteio dos desembargadores que vão compor a comissão mista, formada também por 5 deputados. Os parlamentares serão escolhidos através de votação no plenário na semana que vem. Depois que essa comissão for formada por 10 pessoas, eles vão ter até 180 dias para se posicionarem e votarem de fato pela continuação das denúncias e aí o afastamento definitivo de Witzel ou não. Ou seja, o futuro dele aqui no governo do estado pode ser definido somente em 2021. Apontado como contrabandista internacional de armas e drogas, Anthony David, conhecido como El Gringo, foi preso na terça-feira e afirmou que tinha influência no governo do Rio. Ele disse aos investigadores que prestou serviços sendo consultor de inteligência e segurança para o Estado durante a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. A Polícia Civil afirma que investiga a participação deles nos eventos, mas foi constatado que ele é dono das empresas que prestaram os serviços. O homem tem nacionalidades americana, britânica e israelense e foi preso em flagrante com um carro clonado e com documentos falsos. Mensagens interceptadas pela Delegacia de Roubos e Furtos mostram que o perfil dele é bastante agressivo. E ainda vídeos obtidos pela Polícia Civil mostram a produção de drogas para venda, que era realizada semanalmente. Anthony fornecia ainda armas e explosivos para a favela da Rocinha, na Zona Sul, e também para o Morro do Turano, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Tijuca. O material passava por 2 bases antes de chegar ao Rio de Janeiro, no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e aí sim vinha para o Rio. De acordo com a Polícia Civil, El Gringo contratava fornecedores de drogas que importavam material para o Brasil na fronteira e aí ele comercializava essa droga nas comunidades aqui do Rio. O Anthony tem 4 anotações criminais pela Lei Maria da Penha. Ele ficou proibido de deixar o Brasil por uma decisão judicial, porque em 2019 ele espancou a mulher.
Hoje a Francine Augusto foi verificar como é que está a situação do asfalto no aterro do Flamengo. A via, que é muito importante aqui na capital fluminense, teve diversos acidentes depois que uma obra trocou o asfalto por lá. Fala aí, Francine. Natasha, entre o aeroporto Santos Dumont e essa região que eu estou aqui, em Enseada de Botafogo, são pouquíssimos quilômetros, um pouco mais de 4, e dezenas de buracos, em alguns casos até crateras. Os motoristas que circulam por aqui no aterro do Flamengo reclamam bastante, já que a prefeitura falou que teria um investimento de 400 milhões de reais com esse recapeamento entre ali o aeroporto Santos Dumont e chegaria até a zona oeste do Rio de Janeiro, passando pela zona sul. Isso foi em outubro do ano passado, mas desde então tem acontecido muitos acidentes, inclusive um hoje, com o capotamento na região do túnel Marcelo Alencar, e os buracos são inúmeros. O ponto mais crítico é esse aqui que a gente se encontra no sentido Copacabana, é buraco para tudo quanto é lado. Caso Patrícia Miero, a família da engenheira pede agora que o depoimento de uma nova testemunha descoberta pela rádio Band News FM anule completamente a decisão do Tribunal do Júri. Carlos Briggs. Já está anexado no Tribunal de Justiça o depoimento da testemunha-chave no processo que investiga a morte da engenheira Patrícia Miero. O crime aconteceu há 12 anos. O depoimento foi dado esta semana ao Ministério Público do Rio e já faz parte do processo no Tribunal de Justiça Fluminense. Agora, se os desembargadores entenderem que a testemunha pode ser ouvida em juízo, o júri, que inocentou os 4 policiais militares por homicídio, culpou apenas 2 por fraude processual, pode ser anulado e um novo julgamento marcado. Olha, eu tenho um desafio para você. Eu vou reproduzir 3 sons e quero ver se você sabe de quem são. Vamos lá? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas é um pássaro na mão do que sem voando. Aposto que você falou Bolsonaro, Dilma e Lula, certo? Errado. Essas 3 vozes têm a mesma fonte e não passaram por nenhuma garganta, nenhuma corda vocal. São clonagens feitas por inteligência artificial num computador. Fazem parte de um projeto da Universidade Federal de Goiás com um laboratório privado e fazem a gente ficar mais alerta para as notícias falsas, né, em tempos de notícias falsas, principalmente na eleição. Caso Flor de Lis, a defesa da deputada federal foi agora ao Supremo Tribunal Federal para que ela não cumpra medidas cautelares impostas pela Justiça do Rio. Daniela Dias. A defesa da deputada federal Flor de Lis pediu ao STF que anule o cumprimento de medidas cautelares que foram impostas à parlamentar pela Justiça do Rio. Isso acontece porque a juíza Neares dos Santos Carvalho pediu para que Flor de Lis use tornozeleira eletrônica e também que cumpra recolhimento domiciliar, das 11 horas da noite até às 6 horas da manhã. Esse pedido foi feito pela defesa de Flor de Lis na segunda-feira, mas o STF acabou, no trâmite do Supremo Tribunal Federal, acabou encaminhando esse pedido para um órgão errado, e aí ontem à noite ele foi distribuído e vai ser sorteado para que algum dos ministros vire o relator e analise esse caso. Essa semana, a juíza Neares dos Santos Carvalho, que impôs o cumprimento dessas medidas cautelares à Flor de Lis, enviou carta precatória, que é um documento pedindo para que a Justiça do Distrito Federal, onde Flor de Lis tem um apartamento funcional e onde ocupa essa cadeira na Câmara dos Deputados, pedindo para que eles intimem ela a colocar a tornozeleira eletrônica. Isso porque Flor de Lis foi intimada aqui no Rio de Janeiro, no apartamento dela em Niterói, na região metropolitana do Rio, mas não foi encontrada porque estava em Brasília, onde chegou, inclusive, a ser ouvida pelo corregedor da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Benson, sobre o processo que corre na casa e que pode culminar na cassação do mandato dela por quebra de decoro parlamentar. A gente lembra que Flor de Lis é apontada pelo Ministério Público do Rio como a mandante da morte do marido dela, Anderson do Carmo. E já está rolando a segunda parte da votação em relação à inelegibilidade do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, lá no Tribunal Regional Eleitoral. Essa votação tinha sido adiada na semana passada, voltou
hoje com a votação, e mesmo que o prefeito do Rio fique inelegível até 2026, ele vai poder continuar concorrendo às eleições municipais desse ano até que todos os recursos sejam analisados. Os detalhes dessa votação a gente traz no Jornal do Rio às 10:07 da noite, na tela da Band e, claro, com transmissão ao vivo também aqui no YouTube. E assim, a gente encerra o hashtag Band Rio de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação em relação ao estado do Rio. Se inscreve aí no canal, ativa as nossas notificações para você se manter sempre muito bem informado. Tchau, gente!